Pode passar, por favor, a apresentação. E aí, né, eu trago para vocês aqui 3 pontos que serão discutidos hoje, tá? A comunicação, a gestão e o cuidado. No primeiro ponto da comunicação, pode passar, Janaína. Nós temos, né, a nossa comunicação, ela se dá, né, de 2 maneiras, né? Da forma verbal e da forma não verbal. Certo? A verbal vai ser a nossa escrita e a nossa fala, tá? E a não verbal são as expressões que são realizadas, tá? Posicionamento de corpo, gestos que são feitos com as mãos, com o tronco, movimento dos rostos, expressões faciais que realizamos em cada momento de recepção, tá, de uma fala, ou então de emissão de uma fala, tá ok? É importante a gente trazer aqui para esse ponto da comunicação é que dentro de um processo de comunicação efetivo, né, onde os indivíduos estão interagindo e não estão sob a influência de lixo social, tá? Nesse processo de comunicação. Lixos sociais hoje são caracterizados, tá, por informações soltas que não estão naquele contexto do processo de comunicação que está sendo instalado. Por exemplo, agora, as notificações que podem estar chegando no WhatsApp, o telefone que está tocando, o cachorro que está latindo, o meu filho que está lá fora brincando com a minha esposa e eu estou conseguindo ouvir. Tudo isso são lixos sociais desse processo de comunicação. São ruídos e comunicações que não estão dentro do contexto sobre o qual estamos priorizando a nossa fala e a nossa escuta. E aí, dentro desse processo de comunicação micro, né, a gente tem alguns pontos importantes em percentuais para estarmos retratando, né? Cerca de 55, 60% da nossa fala, ela acontece pelas nossas expressões. Posicionamento de corpo, jeitos, trejeitos, tá? Tudo isso vai representar 55% da nossa fala. Outros 38, 37% vão representar o nosso tom de voz, tá ok? Uns tons mais altos, outros tons mais baixos, e isso influencia demais nesse processo de comunicação. Né? Uma pessoa, por exemplo, que fala muito alto, 38%, certo? Dessa imposição de voz é muita coisa. E aí, para algumas pessoas, não é tão agradável ter uma pessoa ao lado que grita e que fala muito alto. Da mesma forma como 38% para as pessoas que têm um tom de voz mais baixo pode significar muito pouco. E aí é uma situação que até chateia, né, o emissor, porque muitas das vezes ele é solicitado a repetir, certo? O que foi falado devido a esse tom, que é um pouco mais reduzido. E efetivamente, somente 7% é representado pela nossa fala. Ou seja, o ambiente onde nós estamos, o tom de voz e como nos colocamos nessa fala são mais importantes do que a própria fala. É o que realmente vai motivar ou chamar a atenção, certo, do receptor para aquele que está sendo o emissor desse processo da comunicação. E aí, se tratando do nosso tema, né, que seria a comunicação como gestão do cuidado, que são aqueles 3 pontos que eu coloquei para vocês, o que é importante, né, nós enfermeiros, pensarmos é que a comunicação
por parte de nós profissionais, ela ocorre em dois caminhos. Ela ocorre de profissional para profissional, ou ela ocorre do profissional para o usuário, certo? E a comunicação do profissional para o profissional e do profissional para o usuário, ela é de maneira diferente, né? A gente precisa compreender que no meio profissional, a utilização dos termos técnicos, ele facilita muito mais a descrição de alguma situação, problema, ou até mesmo de uma condição clínica ou intervenção a ser realizada, diferentemente de uma comunicação com o usuário, onde o usuário é muito leigo, certo? É, muitas das vezes os profissionais, por já utilizarem repetidamente, né, essa linguagem profissional, entra no processo de comunicação automática. E aí ele repete toda essa forma de comunicação com os usuários, com os familiares, que são pessoas que possuem um entendimento um pouco diferente sobre aquela condição. E mais do que isso, é atentar para níveis de profissionais diferentes. Por exemplo, alguns termos que são utilizados, né, para com outros profissionais que não estão dentro da área da assistência, né, como por exemplo a assistente social de uma instituição, né, hospitalar, alguns nomes técnicos de procedimento, de condição clínica, de patologia, não é uma coisa do seu entendimento ou do seu conhecimento. E aí, muitas das vezes, essa assistente social, né, fica assim, um tanto quanto na dúvida do que vai ser passado para esse familiar, certo? Porque o contato, a mediação vai ser feito por esse profissional. Então, atentar para que as falas elas sejam o mais assertivas possíveis para a condição de conhecimento daquele que está recebendo em relação àquilo que está sendo falado. Importante da gente trazer para cá, nesse tocante, é um exemplo, tá? Que eu vivenciei uma certa vez, enquanto enfermeiro da estratégia de saúde da família, eu atendia, né, as gestantes. E aí, as minhas gestantes faziam, né, todas elas aquela triagem com a minha técnica, né? Perdão, a gente tem, né, esse vício ainda de falar meu e minha, né? Ela não era a minha técnica, eu não tenho posse sobre ela. E aí, corrigindo a minha fala, né? A técnica da equipe sobre a qual eu era responsável, ela fazia o acolhimento e a classificação de risco dos meus atendimentos junto com o agente comunitário, né? E aí, nessa classificação de risco, alguns pontos para as gestantes eram sinalizadores para a prioridade de atendimento. E aí, nesse processo de comunicação que eu gostaria de trazer de exemplo para vocês, é que a técnica, ela, por muitas das vezes, ela sinalizava para as gestantes, né, um valor pressórico um pouco menor, o que já é até esperado, né, para a maioria das gestantes. E aí, isso é um ponto que eu comecei a me atentar, né, e discutir com a minha equipe uma comunicação efetiva e assertiva, porque elas chegavam no consultório para o atendimento comigo ou com o médico, os atendimentos na unidade eram intercalados, a gente desconstruía todo o que foi discutido e falado para essa gestante no processo do acolhimento e da classificação de risco pela técnica de enfermagem da unidade. A gente sabe, né, que acontece, né, uma redução da pressão arterial, e aí mulheres que já tinham uma pressão um pouco mais baixa, né, o que é também bem comum,
nas mulheres menores que 1,70 m, que possuem menor que 60 quilos, certo? Que não possuem histórico, né, de doenças cardiovasculares e que até possuem um controle de peso, elas vão ter uma média ali de pressão, né? 10/6, 11/8, e aí muitas das vezes elas chegavam nos consultórios com uma pressãozinha de 7/6, tá? 9/6, 9/5, sem qualquer sintomatologia que pudesse ser associada, né, a uma queda de pressão. Sudorese, pele fria, pegajosa, náuseas, vista, né, escurecida mais na região periférica, nada disso acontecia. E aí eu tinha que sinalizar para essas gestantes, né, esses pontos a respeito da clínica, né, que ela poderia manifestar em situações de queda de níveis pressóricos que pudessem ser associados, então, como patológico, e a orientação, né, de manter com elas sempre algo que tivesse um pouquinho mais de sal na bolsa, né, um biscoitinho mais salgadinho, ou até mesmo um saquinhozinho de sal, para que se houvesse alguma manifestação clínica, elas pudessem então fazer essa ingesta e melhora dessa condição que elas apresentaram. Então, assim, esse é um ponto importante, até mesmo para com os níveis diferentes de profissionais que vão emitir uma informação e vão gerar um processo de comunicação. E o importante em relação a esse contexto, tá, da comunicação para a gestão e o cuidado é o registro de todas essas informações, tá? Por exemplo, nesse caso que eu acabei de sinalizar para vocês, eu fazia, né, as anotações da técnica e os registros, né, a evolução na caderneta da gestante a respeito dessa orientação, sobre esse nível pressórico, sobre a manutenção, não é, de algum alimento ali próximo que pudesse fazer esse controle e essa melhora caso houvesse uma manifestação clínica, e sinalizava também, né, a orientação que a técnica fez para essa gestante, porque isso é o que nos comprova, né, e fortalece a sistematização da assistência de enfermagem. Não é? São essas anotações. É por meio dessa anotação que o processo de enfermagem acontece. E aí é importante a gente ter, né, o domínio e a reflexão, né, sobre a anotação e a evolução. Né? Quem faz, o que é, como que isso acontece. Né? Nós temos aí abaixo um quadro do Guia de Recomendação de Registro, tá? do Conselho Federal de Enfermagem, que as anotações de enfermagem que são executadas pelo profissional de nível técnico, eles são pontuais, eles são mais grosseiros, eles são os grandes dados, né? Eles vão referir aquele momento onde o técnico de enfermagem está executando a sua assistência. Resumindo, para esse caso, nessa anotação de enfermagem, ela iria anotar o valor pressórico ali que ela investigou, né? Ela vai registrar alguma observação, por exemplo, se a paciente apresentou alguma clínica sintomatológica para esse nível pressórico um pouco mais reduzido, tá? Já a evolução de enfermagem, que era executada por mim, né, eu faço uma análise desses dados. Eu pego esse dado que foi colocado de valor pressórico hoje
e comparo com os valores pressóricos das consultas anteriores, até mesmo para a gente observar, né, se está havendo aquele aumento, né, para a atenção básica é extremamente importante, de 10% do valor pressórico dessa gestante para iniciar alguma orientação quanto a esse controle, não é? Além de que a evolução ela é de natureza privativa do enfermeiro, não é? Ela traz uma abordagem, né, referente a momento diferente do técnico. Ela não é somente daquele momento, ele faz uma análise a nível hospitalar nas 24 horas, né? E a nível ambulatorial, né, na atenção básica, por exemplo, com valores que já foram aferidos em situações anteriores, ou até mesmo, né, com orientações que podem ser feitas com comparações a valores verificados em momentos diferentes do dia, tá ok? E aí acontece a contextualização, como eu falei para vocês, né, a respeito da análise de sintomas, e aí a gente reflete sobre esse caso. Passa, né, essa reflexão para o usuário, porque ele precisa também saber tudo o que está sendo ali é, elaborado de texto e de problematização e processo de enfermagem que está sendo instituído, né? E aí eu trago essa referência abaixo, né, que é uma citação que eu acho extremamente, assim, contextualizadora, né? Ela resume de um modo geral tudo o que eu venho falando com vocês, que a comunicação, né, é o meio de se obter a ação dos outros, né, e é definida como o processo de transmitir, entender informação e o modo de desenvolver entendimento entre pessoas através do intercâmbio de fatos, opiniões, ideias, atitudes e emoções. Né? Aqui eu sintetizo tudo o que a gente já vem discutindo nesse primeiro slide. E aí eu trago uma interação para a turma no seguinte, com relação, né, a essa alguma vivência de anotação de enfermagem, evolução de enfermagem, alguém poderia trazer algum relato que vocês tiveram nos ensinos teóricos práticos ou até mesmo enquanto profissionais? Não? Ninguém tem nenhum caso que houve essa necessidade de contextualização e reflexão sobre uma informação? Não? Todos vocês que estão aqui graduandos já possuem alguma formação? E no ensino teórico prático de vocês, das disciplinas anteriores, vocês já vivenciaram alguma comunicação que não foi tão assertiva e que poderia haver uma correção, até mesmo por parte de vocês, enquanto. Ah, perfeito. Vocês são alunos do sexto período, beleza. Em ESAI vocês não tiveram prática? Fundamentos? Entendi. Tá, perfeito, então. Então, continuando, no grupo, trabalho em grupo, alguém não pegou uma informação, certo? E aí, quando foi dar segmento na atividade, estava viajando, falando uma coisa que não tinha contexto com os demais. Já aconteceu?
Júlia, e aí, o que que o grupo definiu como conduta, tá, para corrigir esse processo de comunicação? O que que foi dado como ação? Compartilha com a turma. É extremamente importante, tá? Esse processo de comunicação, principalmente, porque o enfermeiro, em sua natureza assistencial e gerencial, ele é o líder de equipe, tá? Sendo o líder de equipe, ele precisa ter uma boa comunicação. Ou seja, estamos nos formando e estamos formando colegas que ainda não assumiram esse posicionamento de líder. Tanto por parte daqueles, tá, que não fazem nada, quanto por parte daqueles que fazem e permitam que o colega continue não fazendo. Está havendo no grupo uma falha de comunicação. Há a necessidade de fazer a cobrança, porque estamos nos tratando de uma equipe. A não fala e a não participação desse colega dificulta o trabalho em equipe, porque faz-se a sobrecarga de uns, outros acabam gerando conflitos, até mesmo de comunicação, e aí vocês acabam tendo uma dificuldade nesse processo de liderança. A comunicação é extremamente importante para essa liderança, negociação e tomada de decisão. Isso que eu estou falando para vocês, vocês vão ver na disciplina no semestre que vem, em gerência hospitalar. Inclusive, eu acabei de dar essa aula há 2 dias atrás. Então, assim, vocês precisam. Há 3, 4 dias atrás, não me lembro mais. E aí vocês precisam atentar exatamente para essas problemáticas também que acontecem, tá? É uma não comunicação profissional, tá? E aí isso implica principalmente no produto final. A gente está falando aqui de registro, mas para vocês vai ser o trabalho que está sendo executado na disciplina, tá bom? Vocês deixam de fazer o potencial máximo que o grupo poderia estar executando, tá? Então, assim, vamos nos atentar a esses processos de comunicação. E o que é extremamente importante, eu friso e sempre falo, tá? A comunicação, ela não pode partir da obviedade. Eu, o Everton, tá? Sou profissional em uma sala de trauma, numa emergência e na sala vermelha. Sobre a minha responsabilidade na minha equipe, eu tenho 4 técnicos. No meu setor funciona a sala vermelha com 2 leitos, sala de trauma de emergência com 5 leitos e o isolamento que nós temos que funciona para 2 leitos, tá? Eu tenho ao total 9 leitos de gerenciamento, porém no meu último plantão eu assumi com um total de 12 leitos, tá? Uma sala de emergência. E aí eu não posso trabalhar com o que é óbvio. Cheguei e eu tinha 3 pacientes com suspeita de AM. Eu preciso, rotineiramente nesses pacientes, saber se eles já colheram enzimas cardíacas para positivar ou descartar o IAM, certo? E eu preciso de um eletrocardiograma para saber se eu tenho alguma alteração, alguma infra, alguma supra, algum bloqueio atrioventricular. Tá difícil de vocês entenderem o que eu estou falando? De exemplo, não, né? Esse exemplo do IAM, tá tranquilo? E aí, pensando nesse ponto, é, o que é que eu não posso considerar como óbvio? É esses pontos. Eu preciso, a todo plantão, fortalecer para a minha equipe técnica que eu possuo, nesse plantão, 3 pacientes que são suspeitas de AM, que a gente precisa atentar a cada 4 horas para essa coleta de exame laboratorial de enzimas cardíacas. Que eu preciso, logo pela manhã, ao admitir esse paciente antes ou pós-banho,
realizar um eletrocardiograma dele. Eu preciso, como líder dessa equipe, para ter uma boa resolutividade da minha assistência, fazer uma gerência por meio da comunicação. Eu não posso acreditar que todo técnico vai refletir e ter o pensamento crítico que aquele paciente precisa de um eletrodiário e uma atenção à coleta das enzimas cardíacas. Da mesma forma como se esse paciente chegar na emergência com uma dor precordial importante, de início súbito, irradiando para o membro, havendo parestesia, ao puncionar esse paciente, eu, Everton, solicito aos meus técnicos que no momento da punção, antes de instalar a multivia, a gente faça a coleta de exames laboratoriais. Puncionou o paciente com um gelco, certo? Retirou a partezinha da agulha, fica o catéter, a gente coloca uma seringa de 10 e coleta 10 ml de sangue. Esses 10 ml de sangue a gente coloca em 2 frascos. Frasquinho roxo, que é de hemograma, e o frasquinho amarelo ou vermelho, que é de bioquímico. E aí eu recebo, muitas das vezes no meu plantão e na minha equipe, técnicos que vêm de outro setor, que não conhecem muito a rotina. Podem até ter uma mão e prática para situações de emergência, não se deixam abalar e conseguem dar seguimento na sua assistência técnica. Porém, por não conhecer a rotina, eu preciso fortalecer para esse técnico todas essas condutas. Eu não posso trabalhar com óbvio. Então, assim, precisamos de comunicação efetiva, identificação do nosso cenário para que nesse cenário, né, podemos ter uma interação com os demais profissionais envolvidos nesse processo de comunicação. Porque essa comunicação é o ponto de início para a assistência de excelência, né, para alcance do nosso objetivo final. E eu faço a gerência desse alcance de objetivo com a comunicação efetiva. Todo mundo conseguiu entender o ponto que eu quis exemplificar aqui para vocês, para a gente passar para o próximo slide? Ficou alguma dúvida? Bom, eu vou aceitar a ausência de fala como um sim. Perfeito? Perfeito. Obrigado, Caroline, pelo feedback. E aí, né, o segundo ponto da comunicação, certo? Que eu vou trabalhar um pouco mais é o exemplo. Juliana, eu costumo trazer esses exemplos da nossa prática, que é para vocês conseguirem entender mais o propósito da nossa disciplina, tá? Porque se a gente só teorizar aqui, fica um pouco distante de quando a gente chega na prática e saber realmente onde que eu estou colocando a minha comunicação, onde que eu estou fazendo o link com a minha gestão e onde que eu estou levando o meu cuidado, tá? Vamos lá, agora entrando no ponto da gestão de maneira mais aprofundada, a gente já começou a trabalhar, certo? Pode passar, Janaína, por favor. A gente tem, certo, a gestão, que é classificada como. Alguém pode trazer um conceito assim de gestão para mim? Não? Ninguém? Então vamos lá, né? A gestão, ela tem, né, a sua natureza, o processo de gerir, de administrar ou da própria gerência, certo? Na nossa formação, no nosso meio, tá? Na enfermagem, quem é o gerente, o administrador, quem tem o detentor de gerir? O enfermeiro, né? Eu acabei de falar isso um pouquinho anterior.
tá? E aí o enfermeiro, para gerir, para administrar, ele assume alguma postura, correto? Postura essa que vai ser de líder ou de chefe. Nesse setor onde eu estou trabalhando hoje, eu já trabalhei antes, tá? Nessa mesma instituição, é um hospital municipal aqui do município de Saquarema. Na gestão da prefeitura, eu era enfermeiro dessa unidade, desse setor. Entrou uma organização social, os novos serviços, e aí os serviços de remoção hospitalar que foi instalado no município priorizou colocar nesses serviços enfermeiros que já trabalhavam na emergência, porque aí eles capacitariam os outros enfermeiros para atuar na sala de trauma, e nós que já estávamos na sala de trauma, por conhecer a rotina, clínica de paciente, até certa maturidade com essa situação, iríamos para a emergência. Isso aconteceu durante quase 2 anos, tá? E agora eu estou retornando para o meu setor por conta de uma mudança novamente na gerência dessa unidade hospitalar. Então, hoje eu atuo nos dois cenários. Eu atuo tanto no cenário da remoção quanto no cenário interno na emergência. E aí, né, tratando-se desse cenário, o exemplo que eu trago como líder e chefe para vocês é o cenário que eu estou vivendo agora. Eu cheguei na unidade, né, numa equipe nova, que é uma equipe da qual eu não tinha contato, porque somos um plantão de número 4 profissionais. Perdão, 4 plantões, né? São 4 equipes. Eu era de uma equipe ímpar na ambulância e estou também na outra equipe ímpar no plantão do hospital. Então, assim, a gente nunca se encontrava, tá? Então, não conheço os técnicos, não conhecia o enfermeiro que estava nesse setor. Quando eu cheguei no setor, eu enfrentei uma situação que eu via muita punção venosa nos pacientes que chegavam na emergência, na fossa anticubital. E aí eu comecei a questionar o porquê de tanta punção na fossa anticubital. E aí os técnicos me relatavam que, por se tratar de uma emergência, era mais fácil pegar ali, e são veias de maior calibre, de maior enchimento vascular, e aí ela se tornava mais visível e mais facilitadora ao toque também. E aí eu me perguntei para eles, bom, foi instituído como assim conduta inicial pela coordenação ou pela liderança de equipe que esse fosse a primeira via de acesso, e aí eles me relataram que, que foi, né? Que pela facilidade, pela necessidade de um acesso imediato, fosse inicialmente pego nesse ambiente. E aí eu comecei a questionar se por acaso a gente perder esse acesso, ou se por acaso no momento da punção transfixar, né, e a gente realizar uma punção errada e a gente passar a agulha por esse acesso, provocar ali um hematoma e uma perda dessa área vascular. Onde que iremos puncionar o paciente? Eu tive a resposta, no outro braço. Alguém sabe problematizar e trazer para a gente uma reflexão do porquê não utilizar a fossa anticubital como a primeira via de acesso, a partir do momento que, pensando na perspectiva de se a gente perder esse acesso. Alguém sabe? Alguém pode refletir? Por que eu estou perguntando isso para vocês? Porque daqui a pouco vocês estão entrando num cenário, e aí essas são situações reais que a gente enfrenta, e que se a gente não tiver um gatilho de um pensamento rápido, a gente acaba perdendo alguns pontos de administração e gerência da nossa equipe, tá? Alguém sabe me dizer por que que eu questionei isso?
Ou então, por que que a gente não deveria utilizar essa via pensando na perda? Vamos lá, galera. Todo mundo aqui já é enfermeiro da sala de trauma. Eu tô aqui questionando o indicador de perda de acesso vascular, ou flebite, por exemplo. E aí, que resposta vocês me dão para esse questionamento que eu estou fazendo para vocês? Exatamente esse. Esse é o ponto que eu questionei. Porque se eu perco, né, esse acesso num nível mais alto, toda a minha rede venosa inferior a esse acesso se torna inviável, certo? Porque todos os outros vasos abaixo vão desembocar nessa veia acima, nessa mais calibrosa. Então, a gente precisa gerenciar esse cuidado por meio da comunicação. Olha que ponto importante. Então, eu comecei a treinar e capacitar eles para iniciarem a punção na mão. Vamos puncionar inicialmente o dorso da mão, e aí, se ali não tivermos 2 ou 3 vias de acesso, começamos a subir para as mais calibrosas, certo? E aí, né, nós temos deixa eu só olhar aqui o que é que o Wesley está falando, senão eu vou perder o ponto aqui. Em caso de perda da punção venosa na fossa, impossibilita a função na parte mais inferior do braço. Exatamente. O ideal seria, né, começar da mão e vir subindo. É isso aí. Tá vendo? Esses são os pontos que eu gostaria de trazer para essa reflexão aqui da gerência e do papel do enfermeiro como líder, tá? E aí, nesse cenário, eu, enquanto enfermeiro e novo líder dessa equipe, eu tive que começar a realizar as punções venosas, né, a nível mais lateral, certo? E fazer com que eles me acompanhassem nessas punções e que eles começassem a realizar essas punções para que a gente tivesse uma assistência de melhor qualidade, tá? A gente reduziria o número de tentativas, principalmente, né, de acesso profundo, por conta de inviabilidade de acesso venoso periférico, correto? E aí é importante a gente trazer para esse exemplo, tá? O posicionamento enquanto enfermeiro gerente desse papel, tá? E estando ali, trabalhando junto, certo? A educação permanente, porque problematizamos uma situação, além de problematizar essa situação, nós formulamos as ideias e as propostas que poderiam ser resolutivas para esses problemas, acompanhei toda essa problemática, toda essa resolução, estive junto dos profissionais fazendo com eles. Eu não simplesmente deleguei a função para eles, igual a Juliana disse. Eu quero que vocês passem a funcionar a nível mais lateral, a nível mais de extremidade, e depois vão para o nível medial, para o centro. Eu acompanhei, eu realizei o treinamento, a atualização deles, para que isso fosse possível. Tudo começou na comunicação, o processo da gerência que se deu pela implementação, né, de uma atividade de liderança que vai ser resolutivo lá no meu cuidado na ponta para com esse usuário dependente dos nossos serviços, né? Tendo então, né, o líder, né, aquele que possui, né, aqui na segunda fala aqui, né, ele orienta, ele diz como o seu liderado deve agir, ele se coloca nesse processo, então ele utiliza o vamos, ele acompanha os processos, ele confia na sua equipe, certo? E, acima de tudo, o líder assume a responsabilidade por essa equipe,
seja ela por um alcance ou não do objetivo proposto, tá ok? Diferente do chefe, como a Juliana trouxe, né? Ele manda, ele manda que façam, ele não motiva os seus liderados, ele não vai junto, certo? Ele culpa sempre o outro por um erro e ele desmoraliza as equipes, tá? O que é extremamente ruim nesse perfil de chefe também é a punição que se faz em cima dos seus liderados, tá? Enquanto enfermeiro e ativo no processo e no papel de líder, devemos estar ali para corresponsabilidade da assistência, até porque é isso que é preconizado, né? Toda a assistência do técnico de enfermagem, ela deve ser acompanhada, monitorada pelo seu enfermeiro. Mesmo que seja uma atividade de natureza técnica, certo? O enfermeiro precisa ter o domínio e o conhecimento da técnica, do porquê fazer, do como fazer e mais, ele precisa assumir a responsabilidade de estar junto desse profissional. Isso favorece porque você ganha a sua equipe, tá? Eu costumo dizer que um enfermeiro pode não conseguir destruir uma equipe com 4 técnicos, porque eles acabam se unindo, tá? Eles acabam se protegendo, muito diferente se fosse o perfil do técnico destruir um enfermeiro. É muito fácil, porque a maior parte do serviço braçal da assistência é realizado por ele. Então, se você não é um profissional, né, que consegue acolher e ter a confiança dessa equipe, dificilmente você consegue fazer a gerência desse processo, tá? E principalmente você dificilmente consegue atingir os objetivos de uma boa assistência, tá bom? Alguém ficou com alguma dúvida sobre esse exemplo? Gostaria que eu desse um outro exemplo para vocês? Então vamos lá, seguindo, né? Eu vou pedir para a Janaína passar para o próximo slide, por favor. Então vamos lá, aqui, né? Não só para a gente ter aqui, pode voltar, só para a gente ler essa citação aqui, né? Que a liderança de enfermagem é um processo por meio da qual uma pessoa, essa pessoa, né, o enfermeiro, influencia as ações de outro para estabelecimento, né, e para alcance dos objetivos. Isto implica definir e planejar a assistência de enfermagem num cenário interativo, tá? Um link importante para essa referência, tá? É o livro A Arte da Guerra, de Sun Tzu. Tá? Eu gostaria que vocês tivessem essa referência também para dar uma refletida. Ele traz muito bem aqui alguns exemplos de liderança e chefia. Eu vou resumir aqui uma história para vocês. Tá? Sun Tzu, ele era um chefe de uma guarda que foi contratado para invadir um outro terreno, um outro reino. E ele tinha um caráter muito punitivo. E aí ele disse que conseguiria transformar o exército inteiro, sobre a sua gestão, né, em soldados. Então ele mandou chamar 5 cozinheiras desse palácio e pediu para que elas empunhassem as armas e fizessem os movimentos que ele estava pedindo. E aí, né, ali naquele salão, ele tendo que mostrar para quem contratou os seus serviços que ele era digno de gerenciar todo aquele reino, as mulheres começaram a rir e nada foi feito. Ele pediu pela segunda vez e nada foi feito e as pessoas rindo da sua cara. Ele sacou uma espada e decapitou 3 das 5 mulheres.
E aí depois ele manda chamar mais 3 mulheres. Coloca as 5 e pede para que elas façam os movimentos que ele pediu. E aí as 5 mulheres começam a fazer os movimentos. Isso é característica de um perfil, né, de chefe, onde ele é punitivo e ele manda fazer. E quem não faz sofre as consequências por não execução da ordem que lhe foi dada, tá? Isso é um perfil muitas das vezes encontrado nas instituições para os cargos que estão nas coordenações e nas chefias, principalmente porque são pessoas que estão ali por indicação, tá? São cargos comissionados. Então, assim, é importante na nossa graduação nós falarmos sobre a não utilização desse perfil enquanto enfermeiro, porque possivelmente num futuro, se assumirmos esse caso, né, esse grau de cargo e poder, tenhamos uma reflexão de liderança, né, sobre a qual estamos liderando, que as equipes precisam de confiança, né, que as precisam acreditar no poder da, da sua gerência e que você está ali para uma melhoria da qualidade do serviço por meio da gestão que está sendo implementada. Tá ok? Pode passar o slide, por favor, Janaína. E aí, né, é o terceiro ponto que eu trago para vocês aqui da nossa reflexão, né, é o cuidado. Pode passar. E aí o cuidado, né, ele se baseia nesse processo por inteiro, né, seja na comunicação ou na gestão, pela sistematização da assistência de enfermagem, certo? Que é pela resolução 358. Alguém poderia exemplificar aqui, tá? Ou então pontuar no exemplo que eu trouxe passado de liderança, quais foram as etapas aqui desse processo de enfermagem para a problemática que eu trouxe do IAM ou da punção? Alguém se habilita? Não? Então vamos lá. A sistematização da assistência de enfermagem, né? Ela é o processo, ela institui o processo de enfermagem, correto? Que deve ser executado nos ambientes de assistência de enfermagem, seja ele público ou privado, certo? Em todo o âmbito nacional onde há o profissional de enfermagem, tá? E aí, vamos exemplificar aqui ou pontuar esse processo de enfermagem, tá? A investigação e o diagnóstico, né? O planejamento, a implementação e a avaliação. Isso se deu em quais pontos, tá? A investigação, que foi o porquê, né? Que foi a chegada, né, do acesso venoso, o diagnóstico que se deu, né, por meio de uma rotina que foi instituída. O planejamento, né, ele pode ser definido como o novo processo gerencial de acompanhar, né, a minha punção. A implementação, que seria já a própria punção desses profissionais, e a avaliação de enfermagem, que é a análise que a gente vai ter de indicadores, né, de, por exemplo, o número da redução de acessos venosos profundos nesse setor sobre o qual a gente deu início do processo, tá? Mas, né, trazendo para uma realidade prática, né, da assistência unicamente, né, e não com o exemplo da gestão e da educação permanente que eu trouxe para vocês,
não é? O processo de enfermagem, ele é a forma de legitimar a atuação do profissional enfermeiro, tá? É ele que nos dá a autonomia e a cientificidade da nossa assistência e da nossa gerência, tá ok? Isso gera-se o produto final, né, que é o registro dessa sistematização, que é o ponto inicial da nossa aula, que é a comunicação. Não é porque se eu não registro, se eu não faço essa fala ativa, certo? Que é a comunicação verbal, a gente deixa, né, as informações passarem, a gente deixa de ser protagonistas, né, e profissionais ativos na enfermagem nesse processo da comunicação. Né? Vocês estão cansados de saber já as etapas, né? A etapa inicial, ela vai ser basicamente a coleta da história, né? E o exame físico, que vai levar indicadores de problemáticas para um diagnóstico de enfermagem, né? Lembrando que a gente teve a atualização agora, né, do NANDA de 2021 a 2023, tá? O preço ainda da compra desse novo guia não tá tão acessível assim. Então, assim, aqueles que tiverem o 2018 a 2020, ele tem até em PDF ainda. Basta a gente entrar nesses canais no YouTube e tudo mais, eles têm ali quais os diagnósticos foram incorporados, e mais do que isso, alguns diagnósticos extremamente importantes que foram excluídos nessa nova atualização. Tá? Então, assim, você pode pegar o 2018 a 2020, fazer uma anotaçãozinha sua com o que se tem hoje de divulgado sobre essas alterações, que essa divulgação está de maneira gratuita, e aí você tem uma média assim atual, podemos dizer assim, do que está sendo preconizado para os novos diagnósticos de enfermagem, tá bom? E aí, para isso, você vai planejar as execuções, né, pensando na resolução do problema identificado no diagnóstico. Vai colocar em prática os processos que vão levar a essa melhora e, por fim, você avalia se a implementação que você utilizou foi suficiente, tá? Se não foi, você cria um novo planejamento, implementa e reavalia, tá ok? Não esquecer, tá, da comunicação verbal, não falada, mas a escrita, tá? De todo esse processo, porque é isso que nos dá uma cientificidade e é isso os que nos dá um respaldo de assistência de enfermagem, tá ok? A SAI, ela é muito implementada e muito utilizada em pacientes graves, tá? Nas UTIs, nas semi-utensivas e nas salas vermelhas, tá? Principalmente porque durante a rotina, né, depois da rotina tanto do enfermeiro quanto do médico, algumas instituições fazem aquele round, né, que é a discussão de caso. E ali entra então esse processo da enfermagem, tá ok? Um exemplo disso, tá? Claro, nutrição, tá? O paciente que se mantém entubado, né? Sem drive nenhum respiratório, com um grau de sedação bem intensa, ele tem um RAIS -5, ele não tem resíduo gástrico, ele é um paciente acima de 90 quilos, ele já está com uma dieta instalada por sonda nasointeral há 3 dias, com sonda radiografada com bom posicionamento, tá? Caso clínico básico de um paciente de CTI, ou até mesmo da sala vermelha depois de estabilizá-lo. E aí a nossa investigação vai ser sobre o grau de nutrição desse paciente, tá?
E isso aí é uma discussão do serviço da nutrição, médico e enfermagem, porque quem vai liberar e vai avaliar o cálculo dessa dieta é a nutrição. Quem libera essa dieta pela via nasoenteral é o médico, e quem acompanha a instalação disso e a fluidez, tá? E o volume de vazão ou interrupção dessa dieta é o enfermeiro. E aí a gente vai investigar se o aporte nutricional é suficiente, a partir do que a gente evidenciou isso, né? Que vai ser o diagnóstico lá de enfermagem. Vai ser pela, pela, pela pele, né? A gente vai avaliar se é um paciente que com volume que está sendo feito de hidratação venosa é o suficiente, e esse paciente mantém um bom, uma boa manutenção de massa corporal, né? O planejamento da enfermagem vai ser o aumento ou a diminuição desse volume, dessa vazão da qual a dieta está sendo infundida por bomba infusora, né? Isso é importante a gente lembrar. A implementação, que vai ser essa titulação dessa vazão, e a avaliação, que vai ser se está havendo resíduo gástrico, retorno dessa dieta pela própria sonda, se o que está entrando está fazendo mais pressão, que a bomba infusora não consegue fazer mais infusão, se o paciente teve um ganho de peso considerável ou se ele teve um emagrecimento considerável. Isso a gente consegue avaliar de um plantão para o outro, né? Eu trabalho a cada 4 dias na unidade. Então, assim, se fui eu que instalei essa dieta com tal vazão, no meu próximo plantão eu consigo avaliar olhando, né, as prescrições anteriores e os registros de enfermagem sobre a vazão, a avaliação da pele, certo? A escala de Braden que foi realizada na admissão, ou então no dia preconizado, né, semanal para esse paciente, se essa dieta, nesse volume, está sendo suficiente para ele. Então, assim, a gente realiza a todo momento o processo de enfermagem. O que nos falta na prática é registrar esse processo, é fazer o passo a passo, é escrever esse passo a passo, é legitimar a cientificidade de que a enfermagem possui. Tá ok? Deixo aqui as minhas referências para vocês, tá? Eu vou passar também depois para a monitora um resumo rápido do livro do Sun Tzu, tá? Que traz alguns pontos, né, sobre a atuação do gestor, do ponto de chefe e de líder, e alguns pontos importantes que reforçam a minha fala, que depois vocês vão conseguir refletir dentro do processo de enfermagem, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? A gente sempre faz com muito carinho e tenta trazer exemplos da nossa realidade, realidades que possam ficar bem próximas de vocês também, para que vocês consigam assimilar o conteúdo e trabalhar isso na vida profissional de vocês de maneira mais simples, tá? E menos burocrática, que é o quanto a gente pensa que a academia é. Tá ok?